Teria Raul Seixas se inspirado no tarô para compor várias de suas canções? É o que eu vou provar para você no vídeo de hoje, aqui no canal Guto Logli. Bom, que Raul Seixas ele se baseou no ocultismo, em filosofia, para compor várias de suas obras, isso não é segredo para ninguém. O envolvimento dele com Aleister Crowley, Paulo Coelho, Astrum Argentum, né, todo o sistema mágico, telêmico, que permeou também esse lado de contracultura, né, que propôs, né, o cancionário, né, do Raul Seixas, mas fazendo uma análise um pouco mais profunda, inclusive de cada frase, de cada simbologia utilizada, a gente consegue perceber muitas associações com os arcanos maiores do tarô. E como todo grande iniciado, né, e como todo grande buscador, não é difícil, né, de imaginar que Raul Seixas tenha realmente realizado a sua grande obra alquímica através da canção. E eu vou provar para vocês hoje nessa jornada que Raul Seixas realmente fez uma música para cada arcano maior do tarô. No 33, eu sou Guto Logli, você está no canal Guto Logli, onde nós abordamos os temas de ocultismo, magia, filosofia e contracultura, né, nesse canal no YouTube. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe, né, comente esse vídeo para que realmente eu consiga alcançar, né, uma esfera maior de pessoas, que as pessoas consigam entender também a profundidade da obra do Raul. E vendo que o Raul Seixas não era somente um cantor maluco ou maluco beleza, um cara bicho grilo que cantava coisas aleatórias, não. Ali tinha muito estudo, muita literatura e muita simbologia. Eu quero abordar com vocês hoje, inclusive, que despertem em vocês também essa curiosidade de ler. Né? Raul Seixas era um leitor ávido de cultura e filosofia. Então é um convite realmente para que vocês, além de escutarem as músicas do Raul, leiam as obras nas quais ele se baseou para compor canções maravilhosas e que permeiam. Né? E afinal, se não fosse ele, essa página não existiria a Telema Magic no Instagram, né? O meu trabalho, provavelmente eu seria um kardecista fazendo palestras, né, por centros afora. E, enfim, Raul Seixas mudou a minha vida, tocou a minha vida e espero que toque a de vocês também, independente de quando esse vídeo for assistido, e realmente vocês encontrem no Raul Seixas respostas para alguns dilemas pessoais, crises existenciais e filosóficas e ocultistas que possam aprimorar e realmente acender a chama da evolução na vida de vocês. Porque sim, Raul Seixas tem esse potencial, ele tem essa capacidade como poucos cantores no mundo. No mundo. E dia 28 de junho vai ser o aniversário do Raul, né? Raul Seixas nasceu dia 21 de junho, um canceriano, e vai ficar também uma homenagem, né? Minha, homenagem do canal Guto Logli, da Telema Magic, lá no Instagram. Parece que vocês sigam também a Telema Magic, né? Tá aqui os nossos canais disponíveis para vocês, né, fazerem a inscrição. Tem muito conteúdo bom lá, conteúdo filosófico, magístico e memes, né, uma forma de ensinar também, né, o humor, o bom humor que ensina. A gente tem nas nossas páginas e espero que vocês curtam bastante, né, esse conteúdo lá. E dia 28 de junho é aniversário de Raul Seixas, né, uma pessoa que realmente marcou a minha vida e foi o cara que, num primeiro momento, ele me trouxe contra a cultura, me trouxe questionamentos importantes em relação à sociedade, religião, família, muito importantes. Raul Seixas foi um grande iniciador nessa parte filosófica, né? E eu era um cara muito querido pelos professores de história da minha época, justamente pelo amor ao Raul Seixas. Então, sempre que tinha algum trabalho de filosofia, chegava o Guto lá com um violãozinho Giannini velho nas costas, algumas revistas de cifra do Raul Seixas, e a gente fazia ali um barato na escola, seja no intervalo, nas aulas. Eu levava o violão para a escola e cantava Raul Seixas. E tanto eu quanto meu pai sempre fomos conhecidos por ser fãs do Raul Seixas. Então é uma coisa que veio de família. Eu sou de uma família de libertários, meu pai que, enfim,
deixou a família evangélica lá no interior de São Paulo, veio para a metrópole em busca de uma vida melhor, sempre amparado ali pela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez, enfim, Maluco Beleza, essas músicas que tocavam na época e enfatizavam, né, essa questão de liberdade de pensamento, liberdade de ação. Ou seja, meu pai rompeu com os dogmas religiosos da família dele e veio para São Paulo. Minha mãe, outra libertária também, né, que enfrentou também o evangelismo, né, protestante da família e, e saiu em busca de liberdade, né, rompeu com as barreiras, cortou o cabelo, né, enfim, em busca da autoafirmação, de uma autoidentidade. E eu percebo que Raul Seixas ele foi a trilha sonora desse movimento de contracultura, né, de contraponto, que fez com que pessoas se revoltassem com o status quo, né, ou seja, com o padrão, né, de pensamento de uma época, e fossem em direção aí à sua verdadeira vontade. Então eu sou filho, eu sou fruto de um casal de libertários, de pessoas que buscaram e conquistaram sua liberdade, lutaram por essa liberdade, e eu usufruo hoje graças à coragem deles, né, dessa liberdade de pensamento que eles me deram também, de seguir ou não a religião deles. Nunca fui obrigado a nada, nunca fui intimado a nada. Então isso me permitiu com que eu conseguisse me aprofundar filosoficamente, né, esotericamente, em vários tipos de literatura, e nunca fui repreendido por eles. E eu penso que deva ser assim no novelo, né? Em que os pais permitam que os filhos, desde que eles leiam, obviamente, mas que eles leiam e aprendam sobre diversas culturas em busca de resposta, de aquilo que os preencha filosoficamente. Então acho que eu entendo que, no meu pensamento, que meu filho deva ter essa liberdade, também ele tem. Seja ele um dia telemita ou não, ele vai ter essa liberdade. Isso é garantido. Ele pode ser protestante, ele vai ter essa liberdade. Se for do desejo, da vontade dele, assim será. Na minha juventude, Raul Seixas ele foi essa trilha sonora de liberdade também, mas num sentido superficial, filosófico. Enfim, influência dos meus pais também. Meu pai não tinha embasamento ocultista para analisar as obras de Raul. Então sempre o nível de conhecimento dele da obra do Raul foi superficial e filosófico dentro da cultura hippie, né, que Raul pregou, enfim, todos, né, conhecem na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, né, que já passou ali a contracultura hippie, mas que foi uma época de autoafirmação no Brasil em virtude aí da queda da ditadura militar. Então Raul Seixas foi um hino, né, que ecoava nesse momento. Então na minha época eu tinha esse tipo de pensamento. Porém, algo aconteceu que me fez startar ali uma curiosidade a respeito da obra de Raul Seixas. Duas testemunhas de Jeová batem em minha porta e me dão de presente um livro chamado O Homem em Busca de Deus. E nesse livro tinha um capítulo. Esse livro contava a história de todas as religiões do mundo, mitologias e tudo mais. Isso sempre me atraiu bastante. Eu comecei a ler aquele livro e cheguei na parte do Daoísmo, que era uma religião muito misteriosa na época. Isso em 98, galera. Isso aí, não tinha internet, não tinha Google, não tinha chat GPT, não tinha nada. Enfim. E a única fonte que a gente tinha era a Barça, uma enciclopédia de mais de 30 livros, ocupava uma estante inteira. Ou seja, a biblioteca municipal da cidade, e, né, livros que a gente encontrava, mesmo que enviesado ali pelo Testemunha de Jeová, mas que nos dava alguns elementos, né, mitológicos tal, e tudo mais. Quando chegou no Daoísmo, eles contaram uma história interessante de um sábio chinês que tinha sonhado ser uma borboleta, voando nos campos, pousando nas flores, vivendo um lindo sonho. Até que um dia ele acordou e para o resto da vida uma dúvida acompanhou a cabeça dele. Ele não sabia se era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta ou uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. Ali, meu querido, ali, meu parceiro, ali deu start. Raul Seixas fez uma música, O Conto do Sábio Chinês, com esse mesmo conteúdo. Falei, poxa, Raul Seixas se inspirou no taoísmo para fazer essa música, que estranho. E eu comecei a querer ler, falei, poxa,
Aí cheguei no capítulo, nos capítulos que falavam sobre hinduísmo, e falavam sobre tal de Gitas e Gitas, vários tipos de Gitas, Avadhuti Gita, né? Qual outras? Até chegar num bem difícil chamado Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita. A pronúncia, eu não sei o hindi, né? Bhagavad Gita. Gita, é aquela música. Eu já ouvi essa palavra antes. E quando ele chega num determinado ponto ali da leitura, ele começa a mostrar o Krishna, né? A leitura do Krishna, dizendo para Arjuna a essência dele, aquilo que ele era. Então ele fala: eu sou a luz das estrelas, eu sou o universo, né? Dos sóis eu sou o universo, e eu sou. Eu falei: caramba! Gita não era uma canção de amor. Gita não era uma canção de amor. Eu achava que era uma música falando de um amor tóxico, né? Entre duas pessoas, onde uma pessoa se sentia presa, se sentia sufocada. E eu percebi que a relação do homem com Deus é tóxica, tal qual essa música. E Gita me fez pensar sobre isso. Eu falei: poxa, outro livro que Raul Seixas se baseou. E eu comecei a viajar nessas obras de Raul Seixas. Falei: poxa, e as outras músicas que eu não entendia? Né? Aí depois foi Metamorfose Ambulante, né? Ele se inspirou em Metamorfose de Ovídio. Né? Eu até achei que era Kafka, não, mas foi Ovídio, Metamorfose de Ovídio, que ele se inspirou para fazer Metamorfose Ambulante. Eu falei: poxa, Raul Seixas está totalmente embasado literalmente. Aquilo me instigou a ler. Eu acho que o grande barato da cultura no Brasil é aquele tipo de cultura que te instiga a ler por prazer, pegar um livro na mão e ler. Não ir para televisão, para internet, não, que realmente te traga conteúdo, te traga cultura. E Raul Seixas foi esse cara. Eu tenho muita gratidão, porque toda a essência filosófica, até mesmo literária, que eu tive, foi graças a Raul. O Maluco Beleza, o Doidão, o Chapadão, o Bebum, todo mundo fala, né, com esses adjetivos aí, né, pejorativos em cima de Raul Seixas, mas que pra mim ele teve uma alta significância, espiritualmente, filosoficamente falando. E quando eu comecei a estudar o tarô, aí a coisa despertou, porque eu comecei a perceber que algumas músicas de Raul Seixas se encaixavam com determinados arcanos do tarô. E é o que a gente vai ver hoje. Tá? Eu vou iniciar aqui a nossa viagem pelas músicas as músicas oraculares de Raul Seixas. Né? Então a primeira que me deu um start, claro, foi Maluco Beleza. Maluco Beleza, que, enfim, direcionado aqui ao arcano louco, né, do tarô. Estou usando aqui o tarô de Thoth, tá, galera? O tarô de Thoth, ele é um tarô que foi idealizado por Aleister Crowley e desenhado por Frieda Harris, né, uma grande artista, surrealista, simbolista, né, da época. Tal. Então eles resolveram, Crowley, identificando que estava num novo eon, numa nova era, ele resolveu criar um tarô novo, que representasse também um livro de iniciação, um livro espiritual e um grimório de magia também, por que não? Né? E se você tiver interesse em aprender mais sobre tarô de Thoth, nós temos o nosso curso de tarô de Thoth. Tá? Então neles a gente, né, aborda toda essa questão filosófica, oracular, meditacional, né, as cartas do tarô como um arcano, né, como um portal meditacional, onde você obtém visões, obtém experiências místicas, e também como um grimório de magia, onde você consegue praticar a sua magia utilizando os arcanos, tanto maiores como menores, como talismãs mágicos. Enfim, né? Então todo esse conteúdo você encontra nesse curso de tarô que nós estamos ministrando. Estamos no segundo módulo já, e já são 7 apostilas, 2 módulos, ou seja, são 8 módulos no total. Então é conteúdo pra caramba, pra caramba. Então não perca a oportunidade, entre em contato. Tem no www.telemamedic.com, ou você pode contar em contato também no Telegram, né? Aliás, perdão, no Instagram, tá? Então nas páginas que estão aqui embaixo, né? @telemamedic, @telemamedic oficial. Chama lá no DM, no chat, a gente troca uma ideia,
Perfeito? Então, no arcano louco, nós encontramos aqui o maluco beleza. Né? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Ou seja, você na sociedade, seja pela família, escola, amigos, mídia, você é sempre condicionado a seguir o status quo da sociedade. Se você for diferente, você já se enquadra automaticamente na figura de um louco. Eu era taxado como louco por professores, família. Né? Meus pais ficaram preocupados comigo uma época, porque você precisa levar no psicólogo, psiquiatra, porque assim, dormia acordado, né? Ficava brisando, desconectado da realidade. Hoje o pessoal fala que é TDAH, mas eu sempre tive essa. Né? Muitos professores chamaram meus pais para conversar para ver se eu tinha algum problema. Meus pais kardecistas me levavam para o centro espírita para fazer tratamento. Fazia tratamento com passe, né? Para ver se melhorava. E não era. Eu só era um cara diferente do status quo. Então os amiguinhos da escola me chamavam de louco, a sociedade me chamava de louco. De uma certa forma eu aceitei essa loucura. Né? Mas com o passar do tempo, essa minha loucura, eu percebi que era uma loucura centrada. Enfim, eu não era um cara desvairado, né, perdido em fantasia, que isso é um tipo de loucura ruim. Loucura onde você se perde no personagem, você perde a identidade. Eu não, eu sempre fui ciente da minha identidade, né, como ser humano. Mas a vida é isso, né, cara? É te condicionando, né? Então seja a televisão, as propagandas mostrando aquilo que você deve comprar para se satisfazer, mesmo aquilo que você não precisa, né? A novela mostrando, né, o tipo de pessoa que você deve amar, seja homem, seja mulher, ditando padrões de beleza, padrões idealizados de riqueza, posse, quando na verdade, né, você deve ser apenas você mesmo. Né? Então eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. O que é isso? É o simbolismo de todo adepto, né? Ou seja, quando você entra num processo de iniciação, você tem que ter uma ruptura com o status quo. Ou seja, parte para uma contracultura, uma outra cultura que diverge da sociedade mundana. Ou seja, você passa a aprender a ser louco, a não fazer tudo igual, a ser diferente, a pensar por si mesmo. Então esse é o objetivo de toda iniciação, né? Você aprender a ser louco. Toda vez que você entra numa ordem esotérica, o cara que está meditando na praia, em vez de estar lá fazendo churrasco, ouvindo som alto na JBL, né? Você está lá meditando, você é o louco. Né? Você não está jogando frescobol na praia, não está, sei lá, né? Tomando sol. Né? Enfim, não, você está lá meditando, fazendo uma yoga na praia, não, você é o louco. Ali é o esotérico. Entende? Então, assim, quando você entra no processo de despertar, você fica louco, porque você não está fazendo parte mais da patota, do pensamento coletivo, da mente coletiva humana. Então já pega ali um rótulo, louco. Muitos vão te indicar terapia, muitos vão te indicar, né, profissionais da área. Quando você vai entrar lá, vai ver um psicólogo também mais doido que você, que ele também está no processo de despertar, porque os livros de psicologia são livros que, né, te trazem esse método de despertar. Então o psicólogo também é um cara desconectado do status quo, porque ele precisa enxergar as coisas de fora. Ele precisa enxergar as coisas de um outro ângulo, que não da sociedade comum. Então você encontra um outro louco ali e ele começa a te organizar a cabeça para que você entenda essa loucura e a mantenha ela centrada. Porque você também não acha que é o Napoleão, encarnação aí de, sei lá, né, encarnação de algum rei, o imperador do passado, uma coisa toda. Então o objetivo da loucura, né, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, eu vou ficar, com certeza, maluco beleza. Então, ou seja, a ilustração, o objetivo, né, iniciático do arcano zero do tarô, né, do louco, que parte para a jornada, indiferente das mordidas que ele leva, ou de estar na beira do abismo, e simplesmente desfruta da jornada. Né? O simbolismo da iniciação, o grau zero, onde ele
realmente parte ali pelo prazer de evoluir. Então, esse é o maluco beleza, esse é o cara que todos riem, todos debocham, mas que ele está ali vivendo a vida dele de forma plena e lúcida, muito mais lúcida do que a galerinha da Matrix. Né? E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter aonde ir. Ou seja, você não é obrigado a ir para onde te direcionaram. Você não é obrigado a casar com aquela pessoa que te colocaram ali na frente. Você não é obrigado a fazer a faculdade, né, que disseram para você que era a mais rentável. Você não é obrigado a comprar aquilo que falaram para você que é ideal. Né? Aquela Porsche, aquela Ferrari. Aquilo para você é efêmero. Você está preocupado com outra coisa. Em suma, Raul Seixas passando aqui uma lição muito importante e é um dos primeiros arcanos, né, dentro dos graus iniciáticos, das ordens iniciáticas, que simboliza, né, o louco, né, aquele que principia a jornada e aquele que termina também a jornada. Quando você termina mais louco do que você começou, mais desconectado ainda do que você começou. Então, pessoas como Aleister Crowley foi chamado de loucas, Eliphas Levi foi chamado de louco, Cagliostro foi chamado de louco. Grandes adeptos da história foram chamados de loucos. Franz Bardon foi chamado de louco. Por quê? Um nazareno, né, dentro da sua sociedade na época, foi taxado como louco. Ele falava que era Deus, se intitulava Messias. É o louco. Né, o debochado, né, sempre o descartado pela sociedade. Continuando a jornada, né, a próxima, o mago, tente outra vez. Tente outra vez. Essa música ela mexeu comigo uma época também, porque ela é uma música que ela motiva, né? Ela te motiva e é uma música que dá muita força. Mas dentro dessa música, ela está oculta ali os 4 verbos da esfinge. Os 4 verbos da esfinge, que é o que? A raiz do poder de todo mago. Saber, querer, ousar e calar. Ali está oculto os 4 poderes da esfinge, simbolizado pelos 4 elementos da natureza, que é o objetivo de domínio do mago. O mago deve dominar os 4 elementos da natureza em si próprio. De que forma? Sabendo, ousando, querendo e calando. Então, uma estrofe, né? Veja, saber, veja, ver, saber. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Saber pela experiência. E a sabedoria também dá fé, mas da magia. Não a fé como esperança, não digo não, uma fé como certeza. A fé como certeza. Beba, beba calar, você não fala enquanto bebe. Né? Pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a fonte, ou seja, não é para você falar, é para você ir. É ação. Calar. Você tem 2 pés para cruzar a fonte. Você tem que ir, se movimentar. Não ficar falando. Né? Nada acabou. Ou seja, o poder do calar e do agir. Quando você age, você não fala. Ou você age, ou você age, ou você fala. Né? Queira, querer, né? Aí tá bem nítido, né? Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Aí, ousar, né? Tente, use. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Né? E o tente outra vez, ele fala no sentido de perdurar. Né? Quando as coisas não dão certo, quando as coisas falham. Porque o que determina realmente o poder da magia é a sua capacidade de perdurar. Tanto que um dos nomes mágicos de Crowley, Aleister Crowley, era Perdurabo. Eu perdurarei até o fim. Então já traz em si esse simbolismo de você tentar, ainda que dê errado, ainda que não dê certo, ainda que você tenha atritos, que você tenha obstáculos, você tentar de novo.
porque é a constância que faz a magia. Essa letra, ela contém em si a base da magia. Você faz o ritual, não deu certo? Faça de novo. Faça 3, 30, 300 vezes até dar certo. Porque é a constância que vai fazer realmente o resultado ser produzido. Outra música que, né, fantástica, a sacerdotisa, né? O arcano da sacerdotisa é Ave Maria da Rua, uma música que eu não entendi na época. Eu falei, poxa, é uma música bonita, ela é quase gospel. Quase gospel. E como me emociona essa música. Né? Ela é emocionante. De certa forma, assim, até me faz chorar quando eu escuto. Gente, escutam peguem essa playlist, monta lá no Spotify, deixa ela lá, 22 músicas, uma playlist, Raul e o Tarô. Tá? Realmente vai acrescentar muito conforme vocês vão ouvindo essas músicas, elas vão, né, realmente entrando no seu ser, vão te despertando, assim, de certa forma. E essa música, ela fala sobre o sagrado feminino dentro de uma ótica brasileira. Ele fala, teu nome é Iemanjá, que é Virgem Maria. Ou seja, a manifestação do sagrado feminino da Igreja Católica e nas religiões afro-brasileiras. A grande mãe, a grande acolhedora. Que foi Astarte, que foi Babylon, que foi Inanna, que foi Isis, que foi Hera, Afrodite. O sagrado feminino que se manifesta na donzela, na mãe e na anciã. Ele fala, é glória e é Cecília na noite fria. Ou seja, o sagrado feminino que se manifesta na mulher com que ele se relaciona. A Glória era a esposa dele na época. Né? Ou seja, o sagrado feminino ele se manifesta em todas as mulheres, em todas as religiões. Está em tudo. Minha mãe, minha filha, tu és qualquer mulher, mulher em qualquer dia. Justamente, o sagrado feminino manifesto em todas as mulheres, desde criança, das meninas, até as anciãs. A minha mãe, que é a parte de nutrir, né, da natureza, né, a grande mãe, a mãe terra, a mãe natureza. Né? Minha mãe, nossa mãe, e mata a minha fome nas letras do teu nome, na glória do teu nome. Ou seja, né, a grande nutridora da humanidade. Sem a mulher, nós não podemos entrar no mundo. A mulher é o grande portal do mundo, é o que permite a manifestação na terceira dimensão. É através da mulher que você se manifesta. É uma música muito bonita, eu digo que vocês ouçam ela e reflitam bastante sobre ela, tá? Então essa é a nossa música da sacerdotisa. Agora tem a música da imperatriz, que é Mata Virgem, que também fala do sagrado feminino. Ela também aborda o sagrado feminino, mas num sentido mais sexual e no sentido de fecundidade. Quase que a primavera, né? O desabrochar da flor e o fruto que gera. Né? Então, e justamente é o simbolismo da imperatriz, porque você tem a sacerdotisa, que é a grande mãe, né? A nutridora, a orientadora, a deusa. Aqui você tem a imperatriz, a mulher, a sacerdotisa encarnada, de certa forma. Ali, a sacerdotisa não, a sacerdotisa ela é conceito. Aqui não, aqui é a mulher mesmo. Mulher encarnada e manifestada. Toda a sua sensualidade, sua sexualidade, sua fecundidade que gera a vida. Como nós falamos, a mulher é o portal do mundo. Então a música Mata Virgem, você é um pé de planta que só dá no interior. Uma analogia já com a natureza, né? com a fecundidade. No interior da mata, coração do meu amor. Muito singela essa música. Você é roubar manga com os moleques no quintal, ou seja, é o fruto proibido. A analogia também ao fruto proibido, trazendo aqui a alusão a Eva, ao Éden. Roubado, fruto roubado, que é muito mais gostoso, né? É manga rosa espada, guardiã do matagal. E eu acho que a manga ela tem uma coisa muito maior que a maçã. Né? A maçã ela é gostosa, tal,
Mas a manga, ela traz uma suculência para esse conteúdo, para esse fruto proibido. Né? Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou, se amadurecendo para se abrir para o meu amor. Essa aqui já fala de puberdade. Botão fechado se amadurecendo para se abrir para o meu amor. A descoberta da sexualidade, né? Onde a descoberta do corpo, e é ali que também que se dá, né? A vida, né? E a entrega pela paixão através do sexo, através da procriação. Né? Úmida de orvalho que o sol não enxugou, você é mata virgem pela qual ninguém passou. Também a puberdade feminina. Então, seria o botão fechado, ela é a mata virgem, que acolhe esse botão fechado. O símbolo masculino, que é o botão de uma flor, e a floresta úmida de orvalho, simbolizando a mulher, que acolhe, envolve esse botão. Ou seja, é muito sexual. Né? A música é capinzal noturno, escuro e denso protetor. De um lago leve e morno, teu oásis, seu amor. Que já também já é uma alusão ao órgão genital feminino. Então ele nos traz essa fecundidade da imperatriz. Você percebe que ela segura, né, uma lótus, né, um botão fechado, né, que está se abrindo, né, pro amor dela. Né? Então toda essa tem as plantas, os pássaros, né, tudo muito verde, traz essa questão mesmo do amor, da paixão do vermelho e do verde da natureza, com uma fecundidade, né, e toda essa pluralidade da natureza, como ela gera vida, essa biodiversidade, através do amor animal, da paixão, do instinto. Beleza? Então, próximo arcano, o Imperador. Temos o Imperador com Rokishi. Né? E o Imperador ele já fala o quê? De atitude, ele já fala de direcionamento, liderança. Então, vê se me entende, olha o meu sapato novo, né? Ou seja, uma nova atitude. Minha calça colorida e meu novo way of life, né? Meu jeito de viver. Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais e pede bis. Ou seja, essa atitude do imperador, atitude mental, de objetividade, direcionamento, que traz conquistas, que traz, né, o resultado final. Uma música muito interessante que ela fala mesmo de atitude, né, e de determinação, direcionamento da vontade. Não é simplesmente um desejo, mas de um seguir, de você se vestir, você trazer em si uma nova realidade, uma nova identidade condizente com a sua verdade, com a sua vontade. Perfeito? Outra música muito interessante. Essa música eu lembro que meu professor de bateria, eu toco bateria também, toco guitarra e bateria. Meu professor de bateria, ele é, né, evangélico. Ele dizia que essa música do Raul Seixas era a música do diabo. Do diabo. Porque ele fala que o diabo, quem nasceu há 10 mil anos atrás? O diabo. Como assim o diabo? Porque só o diabo ele conduz a humanidade desde que a humanidade nasceu. Então, o cara que presenciou tudo isso foi o diabo. Ele que viu Jesus ser crucificado, ele que viu. De uma certa forma ele estava certo, porque o diabo, ele mora aqui, ó, dentro de cada um de nós. O verdadeiro diabo, ele mora dentro de cada um de nós. Ou seja, todos nós nascemos há 10 mil anos atrás. Essa música, que é o Hierofante, e esse Hierofante representa a supraconsciência. O que é essa supraconsciência? É a consciência de todas as suas encarnações. O estado de consciência que todos nós temos, que ela é consciente e lembra de todas as nossas encarnações. Algo inatingível. Né? O Hierofante é o chamado de eu superior. É um estado de consciência que ele sabe de coisas que você,
aqui encarnado, o que nós aqui encarnados não temos acesso, porque não lembramos de encarnações passadas. Há formas de você descobrir, né, o que você foi na encarnação passada, mas que ficou assim tão mal difundido que hoje todo mundo foi rei, rainha, imperatriz, né, figuras importantes. Ninguém foi lá o camponês que cultivava batata, né, na Idade Média. Ninguém foi. Todo mundo foi, né, príncipe, princesa, enfim, uma viagem danada. Mas que sim, o Hierofante, ele é, na verdade, representa o eu superior, que é ciente em todas as suas encarnações. E Raul Seixas figurou isso nessa música, Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Né? Ele fala, um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada. Esse velhinho é o eu superior. Com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir, agradeceu as moedas e cantou uma música, e contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ou seja, o ser desperto da sua supraconsciência. Então ele fala, eu li os símbolos sagrados de Umbanda, eu fui criança para poder dançar ciranda, ou seja, a reencarnação. Eu fui criança para poder dançar ciranda. Você sempre vai precisar ser criança no decorrer da sua linha evolutiva. Enquanto todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Aqui, enquanto todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Quem que praguejava contra o frio na encarnação? Hinduísmo, budismo, cristianismo, islamismo. Porque tudo que é encarnação, tudo que é material é pecaminoso. Né? Ou seja, enquanto todos negavam, né, praticavam religiões que negam a vida, que negam a existência, ele não, ele fez a câmara na varanda, ou seja, eu quero nascer e eu quero viver. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Porque é só você nascendo, é só você vivendo aqui na Terra que você evolui. A evolução está o quê? Na vivência, na plena vivência. É interessante essa filosofia. Quando todos praguejavam contra o frio, é justamente que as religiões que pregam, né, a espiritualidade e a negação da matéria como algo pecaminoso. Né? Religiões abraâmicas e orientais. Perfeito? Então, inclusive, Eu Nasci há 10 mil anos atrás é uma regravação de Elvis Presley, né, que é a mesma música, só que ele falava fatos bíblicos, né, uma música gospel. E Raul Seixas deu uma esoterizada nela. Né? E então, fica aqui subentendido que o Hierofante é o eu superior. E Eu Nasci há 10 mil anos atrás é o eu superior comunicando a sua existência, a sua consciência, a sua supraconsciência, que é consciente de tudo que você já fez na vida, de tudo que você já presenciou na sua vida, como ser que está no ciclo reencarnatório há milênios, há 10 milênios. Vou falar de outros planetas, a gente vai falar vai conjecturar aí vida em outros planetas, mas é um assunto para um outro vídeo. Perfeito? Próxima música, Os Amantes. Né? Os Amantes tem várias músicas do Raul que se enquadram, mas o que eu acho mais bonita é Coisas do Coração. Raul Seixas fez ela com a Kika Seixas. Está aqui na foto. Né? Então, Os Amantes, ele realmente fala do amor, né? da manifestação do desejo, né? Do partilhar a vontade com outra pessoa, né? De forma sexual, de forma passional, enfim, um amor puro. Quando o navio finalmente alcançar a terra e o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não, coisas do coração. Quando a gente se tornar rima perfeita e assim virarmos de repente uma palavra só, igual a um nó que nunca se desfaz, famintos um do outro como canibais, paixão, nada mais. Somos a resposta exata do que a gente perguntou, entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Em suma, somos todos frutos desse amor, né? Nossos pais se uniram para nos produzir. Né? Então, ou seja, esse amor que povoa, esse amor que multiplica.
um amor puro, um amor sagrado, de duas almas que respeitam a divindade que existe dentro um do outro, que enxergam a divindade dentro um do outro. É o amor incondicional, é o ágape, né? É o ágape, a manifestação do amor puro, tá? O carro, aí não pare na pista, né? Essa outra música que me deu start também, né? Porque a carta do carro fala de movimento, né? De evolução, direcionamento também, como o imperador, mas no sentido de movimento, né? É rápido, né? Ele anda, ele não fica parado. Não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar. Amor, não desista, se você para, o carro pode te pegar. Ou seja, é um convite à evolução, você, né, se atualizar, não ficar preso a ideias antigas, ideias do passado. Você me xingando de louco pirado, voltamos aqui para o arcano zero. A sociedade, né, não quer que você fique parado, que você seja o status quo, faça parte do status quo. Né? Você me xingando de louco pirado, e o mundo girando e a gente parado, ou seja, né, o mundo gira, o tempo passa e você preso a ideias antigas. Aí o convite, meu bem, me dê a mão que eu vou te levar, sem carro, sem medo do guarda multar. Ou seja, sem medo do pecado, sem medo do julgamento. Né? Meu bem, me dê a mão que eu vou te levar, sem carro, sem medo, para outro lugar. Porque as religiões pregam o medo. Elas dominam através do medo e elas querem te parar através do medo. A mesma religião que parou uma época, cientistas que queriam médicos, que queriam fazer autópsias para evoluir a medicina, porque por pecado você não pode vilipendiar um corpo. Só que esse vilipêndio salvou milhares de vidas. A autópsia salvou milhares de vidas. Transgressores da época tiveram que peitar a religião, o sagrado, porque se fosse respeitar a religião de maneira cega, beijando medalhinha e fazendo o sinal da cruz pedindo perdão, nós estaríamos na Idade das Trevas até hoje. Tudo é pecado. Movimento, atualização. Movimento, saber coisas novas, descobrir novos caminhos. Tudo se renova. O tempo não para. Já dizia um outro poeta, mas aí é um outro vídeo. É para outro poeta. Esse aqui nós vamos fixar no Raul Seixas. A justiça, sociedade alternativa. O ajustamento, na verdade o nome dessa carta é o ajustamento. Né? Porque ela não fala da lei dos homens. Aqui ela fala da lei cósmica. E dentro de Telemann só existe uma lei. Faze o que tu queres, há de ser o todo da lei. Então viva a sociedade alternativa. Ou seja, uma sociedade que vive sob outros tipos de leis. Uma lei libertária. Então se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou seja, fazer coisas que a sociedade, né, dizem como loucura, né, esperar Papai Noel, acreditar no, né, no Papai Noel, discutir Carlos Gardel. Carlos Gardel é um cantor de tango, né? Ele fez para rimar com o Papai Noel, mas que era um cantor de tango muito trágico, muito deprê, né? O tango ele carrega uma tristeza muito grande. Então o Carlos Gardel tinha umas músicas bem tristes assim, né? Então se você quer discutir Carlos Gardel, então vá. Faze o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva a sociedade alternativa. Então ele traz aqui a explanação da lei de Telemann como uma lei regente do novo éon. E se vocês pararem para olhar essa carta, ela é uma carta que trata de equilíbrio. As cores dela são equilibradas. O claro e o escuro nela é totalmente equilibrado. É a lei do cosmos, é a lei cósmica, né? Que traz essa essência. Então, a justiça é representada pelo livro da lei, o livro de Aleister Crowley, né? Eu tenho o meu aqui no altar. O livro da lei, que eu recomendo que todos leiam. Tá? Se vocês não conhecem o livro da lei, não conhecem a magia de Aleister Crowley, nós temos uma mentoria específica sobre Telemann, onde nós abordamos a lei de Telemann e os sistemas mágicos criados por Aleister Crowley. Tá? Então, da mesma forma, eu deixo lá para vocês, entre em contato lá através do Instagram, né?
e no @telemamética, o Telemamética oficial. Entre em contato lá no nosso chat e obtenha mais informações. Tá? Leiam o livro da lei de Aleister Crowley. Esse livro vai mudar a vida de vocês. Como mudou a do Raul Seixas e mudou a minha também. Tá? O Eremita, né, é a canção que denomina esse arcano é o Messias Indeciso. E o Messias Indeciso, gente, é um livro muito interessante, é um livro de Richard Bach. É o mesmo que fez o Fernão Capelo Gaivota. É um livro muito interessante. E esse livro ele fala de um cara que acreditava muito em si mesmo. Um cara que tinha uma autoafirmação muito forte. Ele tinha ciência dos próprios poderes dele. E essa autossuficiência dele, de não depender de ninguém para nada e pregar isso para as pessoas, como uma forma de liberdade, acabou tornando ele um Messias, uma referência para a sociedade dele. O pessoal chamava ele de Messias. A história de Jesus, de Buda, né, enfim, aquele que ousou ser ele mesmo, ele vira ele começa sendo achincalhado, chamado de louco, e com o passar do tempo ele começa a ser admirado e seguido. Aí ele vira o que? O Messias. Né? Então o eremita, né, por exemplo, tanto a atitude de Buda, por exemplo, de ir meditar por 40 dias debaixo de uma árvore, é uma atitude do eremita. Ele se isola para alcançar a verdade interior dele. Né? O eremita ele sugere isso, que você se isole e você se interiorize. Jesus, quando resolve ir para o deserto para ser tentado, é a figuração do arcano 9, né, do eremita. Ele se isola para ser tentado lá pelo diabo. Né? E se conhecer a si mesmo no momento de isolamento. Afinal, você só é você mesmo quando você se isola. Né? Quando você está sem máscara, quando você está sozinho. Ali você é você mesmo. Aparecer outra pessoa ali, você já não é mais você mesmo. Então, o eremita ele é um arcano que sugere muito autoconhecimento. A sua verdade essencial. Né? Então a música fala: certa vez houve um homem comum, como um homem qualquer, não era Deus. Aí ele brinca, né? Jogou pelada descalço e cresceu e formou-se em ter fé. Mas nele havia algo estranho, lembrava ter vivido outra vez, ó, já traz o hierofante na cabeça. Ele acessou a supraconsciência. Lembra lá do hierofante. Em outros mundos distantes, e assim acreditando se fez. E acreditando em si mesmo, olha só, não era acreditando em profetas e livros, em si mesmo. Tornou-se o mais sábio entre os seus. E o povo pedindo milagre chamava esse homem de Deus. Ele fala, quantas ilusões, que é o nome do livro é Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso. Né? Aí, mais uma referência a Buda e a Jesus. Né? Enquanto ele trabalhava na sua tarefa escolhida, a multidão se aglomerava perguntando o segredo da vida. E ele falou simplesmente, destino é a gente que faz. Quem faz o destino é a gente na mente de quem for capaz. E vendo o povo confuso, que terrível, cada vez mais lhe seguia, fugiu para a floresta sozinho para Deus perguntar para onde ia. Ou seja, mais uma referência ao auto-isolamento como uma ferramenta de iluminação. Fugiu para a floresta sozinho para Deus perguntar para onde ia. Para ele se conectar com a essência divina dele, dentro dele mesmo. Que ele só pode se conectar quando ele se isola. É um isolamento momentâneo, mas é um isolamento. Então a música assim, ela tem muita conexão lá com o hierofante. Mas o hierofante, ele é a supraconsciência. O eremita é o que acessa a consciência do hierofante, se isolando. Perfeito, galera? Desculpa a tosse aí, a voz está falhando. A roda da fortuna. A roda da fortuna, ela traz aqui a dentadura postiça. Como música de
música que figura, né, que explica essa música, que explica esse arcano, perdão. E a Roda da Fortuna, ela fala justamente sobre esses dois movimentos, de subida e descida, né? A Roda da Fortuna, ela denota que a vida ela é cíclica, né? Então ela tem movimentos de subida, tem altos e baixos, né? Então a sorte ou o azar define né, na posição que você está na roda. Então é como se fosse realmente uma roda de sorteio, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas é um movimento duplo. É uma cadeia dupla de movimento que gera um determinado resultado. Então a música Dentadura Postiça, ela ilustra esse movimento de subida e descida. Então, ou seja, vai cair a estrela do céu. É um gospel, né? Essa música é uma música gospel. É o ritmo dela, né? Gospel. Com coral gospel, inclusive. Vai cair a estrela do céu, vai cair a noite do mar, vai cair o nível do gás, vai cair a cinza do chão, vai cair o juízo final, vai cair os dentes de Jó, vai cair o preço do caos, vai cair a peteca no chão. Aí vai subir o cachorro urubu, vai subir o elevador, vai subir o preço do horror, vai subir o nível mental, vai subir o disco voador, vai subir a torre de Babel, o Cristo para o céu e a chama do mal. Ou seja, é uma musiquinha bobinha, mas que ilustra bem o movimento desse arcano de subida e descida, né, da Roda da Fortuna. Vê que interessante, né? É uma música para cada arcano do tarô. A força, ou a luxúria, né, no caso do tarô de Thoth, né, a força é a música faça, fusse e force. Ou seja, é o movimento que nos traz ali que para obter, né, esse conhecimento, para obter a sabedoria, você tem que forçar, você tem que insistir, persistir. Ou seja, é uma reafirmação de tente outra vez, mas no sentido de força, né, de imprimir ali a sua vontade. Então faça, fusse, force, mas não fique na fossa. Né? Ou seja, não fique no obscurantismo, não fique na ignorância. Faça, fusse, force, não chore na porta, ou seja, não desista. Faça fusse force, derrube essa porta. Faça fusse force, que essa chave é torta. Ou seja, ela é feita justamente para não abrir facilmente. O conhecimento, né, a chave do conhecimento, ele é feito para que realmente você, né, se dedique ali naquela abertura, naquele rompimento, né, daquilo que oculta o conhecimento verdadeiro. Aí o Raul Seixas ele declama, né? Meus fantasmas são incríveis, fantásticos, extraordinários. Se fantasiam de Al Capone nas noites que eu tenho medo, de gangster. Abusam da minha tendência mística, que é mais uma referência, né? Sempre que possível, os meus fantasmas tornaram a minha solidão em vício e minha solução em status quo. Ou seja, a solução para o enfrentamento desses fantasmas, aparentemente, é você continuar sendo ali o normal, o mundano. Ele não vai fazer isso. Então ele fala, ah, meu Deus do céu. Né? Os fantasmas instigam ele a ser diferente, a sair da mesmice. E a obter o conhecimento e a sabedoria através da força dirigida. Aqui não é uma força bruta, mas uma força constante, é diferente. Né? A força que é a força que dá o tranco, que ela é rápida, e né, agora que é a força constante, que é aquela que você exerce por mais tempo. Ou seja, a chave para a obtenção do conhecimento é a força de vontade, a força de perseverança da pessoa. Uma das músicas que mais figuram aqui esse arcano, né, da luxúria. A luxúria tem um simbolismo mais de força sexual também. Né? Mas Raul aqui ele deixou essa parte sexual de fora, ele ficou mais a força realmente de direcionamento das forças, de direcionamento, né, da obtenção do conhecimento e da sabedoria. São a mesma força aí, se for parar para pensar. Né, se a gente chegar nessa conclusão. O pendurado, né, ou enforcado, a música aqui, poxa, tá na cara, né? De cabeça para baixo. De cabeça para baixo. É na cidade de cabeça para baixo a gente usa o teto como capacho. E já escrever na carta, né? Ninguém precisa morrer para conseguir o paraíso no alto.
O céu já está no asfalto. Ou seja, esse conceito de céu e inferno é muito subjetivo. Não é um conceito de lugar, mas é o estado de pensamento, status, né, de pensamento. É na cidade de cabeça para baixo, o dinheiro é fruta que apodrece no cacho. Ninguém precisa correr, não tem ideia do que é calendário, não tem problema de horário. Aí ele fala, é tão bonito ver o sorriso do povo que habita o lugar. Olhar para cima e ver a espuma das ondas se quebrando no ar. É brincadeira, né, na dialética ali da música. É na cidade de cabeça para baixo, a gente usa o teto como capacho, ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade. A afirmação da lei de Telemann. Né? E o arcano, o enforcado, ele tem essa visão da prisão, da imobilidade. Ok, ele está preso, ele está imóvel, mas eu penso que o sentido principal do arcano, o enforcado ou pendurado, é uma outra visão de vida, é um outro ponto de vista. É onde você aproveita a imobilidade da vida para ver ela sob um outro aspecto. É um convite, né? Essa imobilidade é você ver. Então o cara que vê as coisas de cabeça para baixo, ele está vendo a coisa de um outro ângulo. De um conceito contrário do que se vê normalmente. Então ele traz aqui um ensinamento através de um outro ponto de vista. E essa música de cabeça para baixo do Raul Seixas é uma música que foi outra música que me fez pensar. Falou, poxa, isso aqui é tarô. Que é justamente um dos ensinamentos, né, que o tarô, o arcano 12, né, ele nos passa dentro do tarô, que é observar outro ponto de vista, né, ainda que seja de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo, aproveita o ponto de vista e tenta observar as coisas diferentes, né, que você vê, né, do cenário que você se encontra. Perfeito? A morte, canto para a minha morte. Essa aqui é uma declaração de amor à morte, né? Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho, o que eu quero e não desejo. Mas tenho que encontrar. Ou seja, a morte é inevitável. Né? A única certeza que você tem na vida. Vem, mas demore a chegar. Pode vir, mas né, que seja bem, bem longe. Eu te detesto e amo, morte. Eu te detesto e amo. Morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Afinal, você só vai descobrir realmente as perguntas existenciais da humanidade depois da sua morte. E quando você encarnar de novo, você vai esquecer tudo. Porque o processo é esse. É você retornando e aprendendo sempre que você está aqui. E retornando ao estágio inicial de consciência. Que é uma oportunidade incrível. Esse reboot, esse restart, né, essa formatação cerebral, né, de sua consciência que os deuses nos proporcionam é incrível. Incrível. Você conseguir olhar a vida com olhos de criança novamente é uma bênção. Você só vai conseguir isso que através da morte. Um novo ciclo, com um novo nome, um novo corpo, uma nova realidade. Isso é uma bênção. Então, Raul Seixas canta, né, um lado positivo da morte. A temperança, Raul Seixas denomina ela como caminho, porque a temperança é a visão de dois caminhos opostos, é a união dos opostos. Né? Então ele fala, o caminho do fogo é a água. A música ilustra o arcano. Né? O caminho do barco é o porto. O caminho do sangue é o chicote. O caminho do reto é o torto. Contrários. O caminho do bruxo é a nuvem. O da nuvem é o espaço. O caminho da luz é o túnel. Ou seja, a escuridão leva a luz. O caminho da fera é o laço. O caminho da mão é o punhal. O do santo é o deserto. Ó. O eremita de novo. O caminho do santo é o deserto. O do carro é o sinal. E o do errado é o certo. O caminho do verde é o cinzento. O do amor é o destino. O do cesto é o cento. O caminho do velho é o menino. O caminho da água é a sede. O caminho do frio é o inverno. O do peixe é a rede. O do vil é o inferno. O caminho do risco é o sucesso. O do acaso é a sorte. O da dor é um amigo. O caminho da vida é a morte. Tem muito tarô aqui nessa música. Muito tarô. Então essa
esse casamento dos opostos que é a vida, né? E a arte da alquimia, que prega aqui esse arcano, né? Música muito interessante do Raul Seixas. Aí vem o Diabo, não podia ser outra música, o Rock do Diabo. Né? Ele fala de dois diabos, né? Um que parou na pista e o outro do exorcista. Né? Me deu um porco vivo para encher a minha pança, 3 quilos de alcatra e uma muqueca de esperança. Diabo. O diabo usa capote. É rock, é toque, é forte. Diabo. Foi ele mesmo que me deu um toque. E enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando os toques. Mamãe disse a Zequinha, nunca pule aquele muro. Zequinha respondeu, mamãe, aqui está mais escuro. Diabo. Né? Ou seja, a transgressão da criança em busca da luz. Né? Para que ela saia do obscurantismo, né? Do passado, das coisas do velho eon, em busca do novo. E o diabo é aquele que te incentiva a você transgredir para encontrar a luz, o Lúcifer, né? De certa forma. E é uma música muito legal também. Eu cantava direto na escola para zoar o pessoal, os evangélicos e tal. Todo mundo via essa música com medo, não sei o que, a gente cantava. Era absurdo. Né? Mas esses dois diabos, né, que figura, né, que tem o diabo, que ele é a figura da transgressão, a figura do opositor, daquele que questiona, daquele que instiga e que promove a evolução. E você tem o diabo lá do exorcista, que é aquele que assusta, que possui pessoas, que só quer fazer maldade, porque a igreja, né, ele é o cúmplice da igreja. Né? Esse parou na pista. O diabo que o Raul Seixas está falando que é o diabo do toque, aquele que faz você realmente enfrentar, né, as visões de vida, as crenças limitantes, para que você evolua. Música show de bola. Uma das minhas preferidas do Raul. A torre é o ouro de tolo. Né? Então a torre ela é o momento de dissolução do ego. É quando o ego ele é despedaçado por uma força maior. E é um período horrível no caminho iniciático, né? Porque você se vê sem chão. Toda a sua essência, que você acha que é a sua essência, ela se perde, ela se dissolve. E você se vê mais sem nada. Você se vê realmente desabrigado. Né? E o Raul Seixas, ele promove essa música com a música O Ouro de Tolo. Por quê? O Ouro de Tolo é cada um desses tijolos da torre. Porque o Ouro de Tolo é aquilo que venderam para ele como objetivo de vida e que no final não tinha valor nenhum. Porque ele queria algo a mais. Ele queria o além. Né? Então ele fala que devia estar contente porque tem emprego, cidadão respeitável, ganha 4 mil cruzeiros por mês. Né? Agradecer ao Senhor por ter tido sucesso como artista, porque consegui comprar um Corcel 73. Né? Muitas pessoas aceitam isso como objetivo de vida, né? Nascem, crescem, estudam, trabalham, consomem e morrem. Esse é você definindo a vida humana. A vida é isso, é pagar boleto. Né? Ou seja, você está na sua torre, né, que você constrói a sua torre de pai de família, trabalhador responsável, de bom partido, de bom filho. Só que as suas respostas, as suas crises existenciais não são respondidas. E você passa uma vida inteira lutando por coisas que você não queria fazer. Ele fala, eu que não me sinto no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou seja, quando você se aposenta, né? Você se aposentou e sua vida se resume a isso. E aqui ele descreve a carta, porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, dos países, né, da política e tudo mais, no cume calmo, no cume da torre, do meu olho que vê, você tem o olho que vê aqui em cima, assenta a sombra sonora de um disco voador. Essa sombra sonora é aquele palpite que vem lá do além ou do espaço, onde você queira, né? Onde você queira, que te instiga que há mais respostas para se conseguir na sua vida. Ou seja, a sua verdadeira vontade. Você fazer a sua verdadeira vontade, você fazer a sua missão de vida.
E a sua missão de vida não é pagar boleto. Se você entra na magia para fazer pactos para pagar boletos, cara, tá jogando dinheiro e magia fora. Magia não é sobre ter, é sobre ser. E a torre fala isso, porque a torre ela derruba. Todas aquelas pessoas que acham que magia se resume em ter as coisas, quando ela deixa de ter, a torre dela desaba. E ela chora. Mas se a pessoa tem a total consciência de que aquilo que, né, de que a magia está no ser, independente dela ter ou não, ela vai continuar sendo. Meditem sobre isso. A estrela, o segredo da luz. Então, essa música ela quase descreve o arcano. É uma música linda também, é uma música bem lá do B do Raul. Aconselho a todos que ouçam, né, que, enfim, façam na sua playlist ali. Os olhos verdes que piscam no escuro do céu, filho da luz, fui nascido da lua e do sol, tábua de esmeraldas. Nas noites mais negras do ano eu mostro minha voz, Telema. Estrelas, estrelas, as estrelas brilham como eu. As nuvens vagueiam no espaço sem lar nem raiz. O caminho do bruxo é a nuvem. Lembra da outra carta? Olha a conexão. O ódio não é o real, é a ausência do amor. Ao fim é o grande oceano, mãe, mãe, filho e luz. Ave Maria da rua, sacerdotisa. Estrelas, as estrelas elas brilham como nós. Todo homem, toda mulher é uma estrela, diz o livro da lei. As trevas da noite assustam, escondendo o segredo da luz que gargalha do medo do escuro, e é quando os meus olhos não podem enxergar. Dia, noite, paralelo, né? Luz e sombras. Se é dia, eu sou dono do mundo e me sinto filho do sol. E se é noite, eu me rindo às estrelas em busca de um farol. As estrelas brilham como eu. Cara, essa música é linda, tá? Ouçam ela. E é uma das minhas músicas preferidas, assim. Acho que todas as músicas do Raul é minha preferida. Né? Não tem música que eu não gosto do Raul Seixas, cara. A lua cheia. Né? É uma carta que fala sobre ilusão, de reflexos, né? Enfim, de magnetismo. E Raul Seixas ele tinha uma coisa com a lua que ele falava que o nome dele era luar aos avessos, né? Então se você ler Raul ao contrário, da luar. Então ele fala mulher tal qual lua cheia. Então ele compara a mulher com a lua, né? Então tábua de esmeraldas, o sol é o teu pai, a lua a tua mãe. Ou seja, a lua ela traz o princípio feminino, ciclo lunar, menstrual. Então, ou seja, a mulher é muito conectada com a lua, né? Mulher tal qual lua cheia, me ama e me odeia, meu ninho de amor. Luar é meu nome aos afessos, Raul Seixas. Não tem fim nem começo, ó megera do amor. Você a viu caipora depois que me devora, ó jiboia do amor. Negar que me cospe aos bagaços, que me enlace em seus braços, tal qual uma lula no mar. Aí mais uma referência das estrelas, né? O sol me abandona no escuro do teu reino noturno, ó feiticeira do amor, o magnetismo da lua. Ouvir o teu canto de sereia e cair na tua teia, ó fada bruxa do amor. Aqui ele fala sobre a ilusão, né? A miragem. Né? Até o mito da caverna de Platão também tem uma coisa muito a ver com esse simbolismo da lua e das visões aparentes que a luz dela produz. Né? Então, sombras assustadoras, quando na verdade não é nada daquilo. Então, o arcano da lua fala muito sobre ilusão. Então ele fala, ó lua cheia, ele fala num tom mais caipira, né? Veve piscando seus olhos para mim. Ó lua cheia, você me ajudeia, desde o dia em que eu nasci. A relação do homem com a lua, que é enigmática e apaixonante, né? Um homem, quando ele vê a lua, ele para olhar. É magnético. É impossível você não ver uma lua cheia e não... Olha a lua. Olha a lua. Tolo aqui não faz isso. Né? Ao mesmo tempo que ela é ilusória, ela traz essa ilusão, ela traz também essa questão do fascínio e do magnetismo. Então ele explica muito bem nesses versos singelos, quase que caipiras, assim, numa moda sertaneja,
Ele fala sobre a lua. Uma música linda. O Sol, coração noturno, né, meio que antagônico, mas ainda que ele assuma que tem o coração noturno nessa música, ele saúda o Sol como a luz verdadeira, a luz da verdade, né, a luz que ilumina e dá a vida. Então ele fala: amanhece o dia, um leve toque de poesia, com a certeza que a luz que se derrama nos traga um pouco de alegria. Na verdade, a luz do sol ela tem esse poder, né? Traz vitamina D, melhora a depressão, melhora tudo. Né? A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração. Coração que bate 4x4 sem lógica e sem nenhuma razão. Bom dia, sol. Olha as fontes, horizonte. Olha os montes, olha a luz que enxovalha e guia. A lua se oferece ao dia. Traz em si a essência lá da lua cheia. E eu guardo cada pedacinho de mim para mim mesmo, rindo louco, louco, arcano do tarô, louco, mas louco de euforia. A loucura centrada do tarô. Né? Bom dia, sol. Bom dia. Eu e meu coração, companheiros de absurdos no noturno do soturno. No entanto, ou seja, ele assume, né, e fala que o coração dele é noturno, mas no entanto, portanto, bom dia, sol. Ou seja, não resiste, né, à aurora, ao amanhecer. Né? Ou seja, o cara que passa a noite inteira acordado, vadiando, né, na boemia, quando ele vê o sol nascer, ele se deslumbra com aquilo, com a luz verdadeira. Bom dia, sol. E um dos ritos principais de Telemann é uma saudação ao sol chamada Liberhash, né, onde a gente faz a saudação do sol em 4 pontos essenciais. Né? Então, ao amanhecer, ao meio-dia, entardecer e à meia-noite. Né? Então, até quando o sol está ausente, a gente faz a saudação ao sol. Então, a relação do homem com o sol sempre muito profunda, muito, muito religiosa, muito respeitosa. O arcano, que era o julgamento, e no tarot de Thoth virou o Eon, é o trem das 7. Né? Aqui ele virou o Eon e a música é o trem das 7. E o trem das 7 fala justamente dessa mudança de era. Né? O Eon são eras. Dentro de Telemann, nós temos a visão de que a humanidade teve 3 eras principais. A primeira era, a era de Isis, o Eon de Isis, onde as religiões eram centradas numa ideia de grande mãe, a grande mãe. Então, as deusas elas tinham o centro dos cultos religiosos na época. E a sacerdotisa era o ponto máximo, a entidade máxima que propagava aquela religião. Então, ou seja, era a grande mãe, a deusa, e a sacerdotisa como principal personagem de divulgação, de ligação entre a deusa e a humanidade. Era sempre mulheres, então era muito matriarcal. Líderes de tribo, líderes religiosas, né, dentro do xamanismo, eram mulheres. Era uma época, foi a primeira época da humanidade, então, nas religiões primordiais, tambor, xamanismo, enfim, dessa época. Então vem do paganismo original, né, da Europa e tudo mais. Então, religiões celtas, religiões ali religiões da Escandinávia, então tudo com base nas deusas mães, né, como tipo, figura principal. Inclusive tem até uma estátua, né, da antropologia, que era Vênus, chamavam de Vênus, né, que era uma mulher, né, bem gordinha, né, tá retratada gordinha, com seios enormes, justamente nessa figura de simbolizar ali a natureza, aquela que dá, é farta e nutre. Né? Então era a grande mãe deles na época. Então haviam várias esculturas dessa deusa desconhecida, que chamava de Afrodite ou de Vênus, nessa era primordial ali da civilização humana. O segundo Eon foi o Eon de Osíris, aí já muda a história. Então o Deus Pai único, ele passa a ser a figura central das religiões da época. E o sacerdote passa a ser a figura, o homem, né, intermediando essa relação de Deus com a humanidade. Então sempre homens. Então essa
As religiões, inclusive, estamos vivendo ainda o Eon de Osíris, né, os resquícios, né, do Eon de Osíris, e vamos passar para o próximo Eon, que é o Eon de Horus. O terceiro Eon, que é o Eon da criança coroada, ou seja, Deus dentro de nós mesmos. Então, quando Crowley, né, faz o anúncio de um novo Eon, e diz que é o Eon de Horus, é o Eon da criança manifestada, ou seja, da fagulha de Deus, do fractal de Deus dentro de cada um de nós. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Todos nós temos uma fração da luz divina dentro de nós mesmos. Aí vem o mito de Prometeu, enfim. Então, a música que eu tenho da 7 fala justamente sobre isso. A morte do Eon de Osíris e o nascimento do Eon de Horus. Então, ó, e o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Vem fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Eles que sabem realmente que a era está mudando. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem para entrar nesse trem. O trem que vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon, do Eon passado. Aí ele faz uma alusão também ao julgamento. Ó, é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Uma referência ao arcano julgamento, que tem lá o anjo tocando a trombeta e as crianças nascendo ali, né? Ó, lá vem Deus, deslizando do céu entre brumas de 1000 megatons. Oi, oi o mal, vem de braços e abraços com o bem no romance astral. Então ele figura ali o arcano, o julgamento, ou o renascimento. Mas que aqui no Tarot de Tote nós chamamos de Eon, justamente por trazer essa transição de eras que nós estamos passando agora. Então eu acredito que em 400 anos a gente entre verdadeiramente ali no novo Eon. Perfeito? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, o universo, né, ou o mundo, né, nos outros tarôs, o universo que representa Gita, que é a figura que é a representação de Deus como algo, né, total, onipresente. Né? Então eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome. A letra A tem meu nome. A primeira letra do alfabeto, verbo. Né? Dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a mão do carrasco, eu sou raso, largo, profundo. Eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Ou seja, a consagração da grande obra, o universo. É o início, o fim e o meio de tudo. É a totalidade, a conclusão da obra. Então, Gita é Krishna explicando para Arjuna, né, a essência dele. E que ele é o todo. Então, tentando figurar para Arjuna, de forma simbólica e poética, tudo aquilo que ele é. E, na verdade, ele é tudo. Então, o universo é a relação do homem cósmico, né? A integração do homem com a unidade. No livro da lei, no It, a deusa do espaço infinito, essa deusa azul aqui da Estrela da Revelação. Tá? Estrela da Revelação, eu vou mostrar aqui para vocês aqui que fica mais fácil, né? É a deusa azul aqui da Estrela da Revelação. É o espaço-tempo infinito. Ela fala no livro que o êxtase dela, o transe dela, é a consciência da existência eterna. E quando você entra no transe de noite, você se sente uno com o todo. E caímos na primeira música lá que a gente falou do conto do sábio chinês. É um ponto onde você não sabe se você é você mesmo e que ponto de você também está na borboletinha que está voando lá fora, no jardim. Na formiguinha que está lá carregando o alimento para o formigueiro. A consciência de que tudo está em todos e todos está em um. Perfeito, galera. Acho que deu para entender aqui realmente que Raul Seixas não era um bicho grilo, né? Raul Seixas foi muito mais do que um cantor maluco. Né? Tinha muito mais de... Assim, é um vídeo... Eu já cheguei a fazer no passado vídeos para cada uma das músicas, mas eu acredito que agora, assim, fazendo num vídeo só, dá para vocês fazerem um estudo, um paralelo, até escutando a música, à medida que você assiste esse vídeo.
Eu acho que vai te trazer uma experiência muito profunda, né, sobre realmente cada arcano do tarô, a finalidade dele, a representação simbólica, a forma que se aplica na sua vida. Entende? Então o Raul ele nos proporcionou essa grande obra. Né? A obra do Raul foi mais do que. Apesar, ele mesmo afirmou, né, que ele não fazia parte da linha evolutiva da música popular brasileira. Realmente, Raul era muito mais que isso. Então fica uma homenagem da Telema Magic a esse grande artista, né, há alguns dias aí do aniversário dele, que vai ser dia 28 agora de janeiro. Compartilhe esse vídeo com o Raul Seixista que você ama, né, com seus amigos, com o pessoal do seu trabalho. Comente aqui o que vocês acham. De repente, se houver alguma música que você, poxa, eu acho que serve também em tal arcano. Comente aqui, vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma figurinha. Né? De repente, alguma música que você tenha dúvida, qual o arcano que se encaixa? Eu vou responder todos os comentários, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, 93.